Uma construção sem torre, uma construção sem janelas. Não fosse por essa cruz de ferro lá no alto, e alguns nem dariam conta de que essa é a Igreja Matriz da Lapa, cidade distante 60 quilômetros de Curitiba. Uma edificação simples por fora e também por dentro. A matéria-prima é a taipa, a mistura de madeira e argila. A cor branca nas paredes não é tinta não, é cal mesmo. É o que tinha nessa região do Planalto Paranaense na época da construção, lá em 1870, quando a então capela surgiu como lugar de devoção para tropeiros que saíam de Viamão, no Rio Grande do Sul, para ir até a feira de gado em Sorocaba, no interior paulista. Hoje esse caminho não faz mais sentido por causa da abertura de novos caminhos e estradas. Era dia de São João, por isso o entreposto ficou conhecido como São João da Lapa. Lapa é como se chamava uma região com grandes pedras e rochedos. O chão é de madeira de lei. Os bancos, com marcas de anos, são de guajuvira. As imagens de santos e de detalhes do altar, de pau-brasil. Os quadros da Via Crucis são do tempo do Tratado de Tordesilhas, quando parte do Brasil pertencia à Espanha. Traz inscrições em espanhol e também em francês, o influente idioma da época. Nós temos 2 tombamentos, o de 39 pelo INFAM e pelo Instituto do Paraná, desta questão de preservação histórica, em 72. Então não há um só elemento aqui que não seja original, datado da época de 1700. Mas a história diz que não foram os tropeiros quem construíram este lugar, mas sim os escravos, que trabalhavam na lavoura da erva mate na região. São Benedito, Santo Negro, tem lugar especial no altar e nas histórias contadas pelo sacristão. Sobre lá onde que é a Capela do Santíssimo, onde que os escravos ficavam, o pessoal fica muito admirado. Deixa eu ilustrar melhor o que o seu Marcos, o sacristão, estava falando para a gente na entrevista. Como ele estava mencionando, essa igreja aqui ela é dividida em 3 partes, né? A primeira parte, que é depois desse púlpito aqui, ela era reservada para a nobreza, as pessoas de posse aqui na cidade. Percebam que são aqueles lugares mais próximos ao altar, mais próximo da celebração. E a partir desse púlpito, para cá, ficavam aquelas pessoas ditas comuns aqui da Lapa, como por exemplo, os comerciantes, também os agricultores. Mas tem um terceiro ponto, a terceira parte da igreja que é também muito importante e nos tempos de hoje, muito curioso explicar também. Este outro ponto aqui, que é um ponto mais reservado, que só tem essa porta. Esse local, pequeno, apertado, era reservado para os escravos. Aqui, somente as pessoas negras ficavam participando da missa. Mas detalhe, naquela época, não tinha ninguém nesse altar. Eles apenas ouviam o que se passava lá do outro lado. Do outro lado dessas paredes grossas aqui. Eram outros tempos. O padre ainda celebrava a missa de costas para o público e em latim. Interessante que ele começa já com o fator do limite, né, da morte de Cristo. Então abaixo, a parte humana, né, a morte, o nosso Senhor que está deitado, né, que baixou a mansão dos mortos, mas vitorioso, ele vence, ele sai. Por isso a gente está no início, né, da morte de Cristo, passamos para a sua glória, vindo como sacrifício oferecido a Deus na sua vida e ressurreição. Por isso é uma ascensão, né, da morte para a vida. Também pudemos entrar na sacristia para mostrar o cuidado com a manutenção dos móveis do século XVII, todos ainda em uso. Este armário aqui guarda lembranças ainda mais especiais para os párocos da cidade. Esse guarda-roupa é um acervo histórico de roupas clericais. Nós temos aqui do século XVII, XVIII, XIX e do início do século XX. É um passeio pela história do catolicismo brasileiro e também pela história do nosso país. Aqui ficaram enterrados os heróis do Cerco da Lapa, a batalha mais sangrenta da Revolução Federalista, a guerra civil que subiu o Rio Grande do Sul rumo ao Rio de Janeiro, mas que parou nessa pequena cidade de enorme importância histórica.
É o tema de uma das reportagens da nossa série sobre a Lapa.